Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$2 ou mais por mês lá no apoia.se/freelapodcast e bora pra entrevista. E era interessante porque no centro de São Paulo era um caótico, assim, né? Quem anda ali no centro sabe como é a movimentação, tudo, mas era um lugar onde as pessoas se sentiam mais acolhidas, assim, porque são pares ali, né? Então vejo muito mais pessoas pretas, né? Eu acho que quando a gente pensa em Baobá, foi muitos recortes, assim, de classe, de raça, de gênero, de orientação, um monte de coisa. Quando a gente pensa nas empresas, né? Muitas vezes já chamaram a gente para dar palestra, fazer alguma ação que fale de raça, gênero, orientação sexual, classe, saúde mental e tudo mais. E tem sempre esse olhar de o que vocês fazem é bonitinho, assim, quase como se fosse uma caridade, sabe? E não que fosse de fato uma ação totalmente necessária. E muitas vezes falam, olha, mas só que a gente não tem budget, né, para pagar vocês. E são coisas que a gente nega. Hoje a gente não vai mais. Essa empresa é bacana, se paga bem, isso, aquilo, mas isso que ela está fazendo não justifica aí, está sendo racista, está sendo isso ou aquilo, sabe? Então, a gente começa a fazer uma mudança social e isso faz muito sentido porque quando você abre a mente dessas pessoas, aí é o maior investimento. O mercado está preocupado quando mexe no dinheiro desse empresário, branco, hétero, mas quando bate ali no bolso da fome, eles não estão muito preocupados com isso. Né, quando a gente recebeu lá o portalzinho dos direitos humanos, a gente falou, não, cara, tá coerente com o que a gente tá pensando, tá? Porque tendem a diminuir muito, né? Qualquer trabalho que seja social, qualquer trabalho que pense nas pessoas como algo ou filantrópico, ou que tá fazendo, sei lá, que é bonzinho e coisas do tipo, isso não existe. E ninguém escolhe porque é divertido ouvir sofrimento todo dia. Ninguém escolhe ser testado ou questionado todo dia, né? Ninguém escolhe correr risco todos os dias, né? Olá, queridos ouvintes, eu estou gravando no dia 23 de fevereiro de 2023 e hoje eu vou conversar com dois profissionais da área de psicologia e fundadores do Canto Baobá, a Ana Albuquerque e o Douglas Félix. E aí, como é que vocês estão? É engraçado, né, a gente começar assim um podcast, porque a gente está acostumado a falar bastante, né, mas parece que quando é algo diferente da nossa área, deixa um pouco tímido, né? Então eu começo já um pouco tímido esse bate-papo, mas estamos bem, passamos aí eu acho que é a semana de carnaval, e agora parece que tudo começa mesmo aqui no Brasil, né? As coisas. Mas eu acho que eu começo um pouco tímido esse início de conversa. Bom, oi, Gini, agradecer aí o convite, né? Acho que a gente estava um tempinho para poder se encontrar, estava buscando um horário que marcasse. E aí eu fiquei pensando, né, de como a gente se conheceu. A gente se conheceu no podcast, né? Você conheceu a gente no podcast, a gente está aqui no podcast também. Eu achei bem interessante. É verdade. Lá para 2017, acho, 18, vocês participaram do Imagina Juntas? Foi verdade. 18 ou 19, por aí. Eu acho que foi 18. 18, foi, que a gente falou um pouquinho ali do nosso trabalho, e é muito bacana ainda ter espaço aí para poder trocar depois de anos de pandemia, né? Anos em que a saúde mental está sendo muito procurada, então acho que vai ser um bate-papo da hora. Eu acho legal também que muita coisa mudou desde aquela época para cá, e acho que aqui hoje dá para a gente conversar um pouco sobre a perspectiva de vocês como autônomos e também como empresários, digamos, né? Por ter uma empresa aí que
tem outras pessoas também autônomas abaixo, né? Sim, sim. Eu acho que a gente vem muito dessa. Eu acho que a gente se conheceu muito nesse processo, né? Em que eu tinha trabalhado quase 10 anos no corporativo, né? Na área de turismo, trabalhando com RH. Né? Acho que foi o que me bancou para me formar em psicologia. Eu acho que é o início de muitos psicólogos, é por aí. Né, você entrando numa empresa, entrando numa área, né, de recursos humanos, se frustrando algumas vezes, né? Mas é o que banca, né? É o que você consegue trabalhar primeiro. Então, eu tinha saído há um tempo, tinha pedido demissão, depois de vários anos, e encontrei o Doug nesse caminho que ele também tinha pedido demissão. E a gente, bom, se encontrou, mas com o intuito realmente de forma autônoma, né? De poder atender, de poder ingressar na área que interessava a gente, né? O atendimento a pessoas LGBTs e pessoas pretas, esse era o início, mas uma forma da gente construir nossas agendas juntos. Então, começa como autônomo, né? De um indicar o outro, indicava amigos um para o outro, indicava familiares um para o outro. A agenda foi meio que se construindo nisso, tanto que chegou num tempo que a gente é meio colega de trabalho. Quando eu vi, eu estava atendendo vários amigos do Doug, aí a gente virou amigo. E ele também atendendo amigos meus, até que eu falei, olha, agora eu vou ter que encaminhar os seus amigos, né? Porque agora a gente virou amigo. Não é mais só colega, mas a gente se conheceu muito se ajudando nessa vida de conseguir clientes, né? Conseguir pacientes. Contar do seu. Eu acho que o que a Ana traz dessa introdução foi bem isso, né? No início, a gente tinha vontade de atender e juntar tudo que a gente viveu, né? A Ana vem do corporativo, eu venho de uma área social, e aí tinha muitas coisas que a gente vinha estudando e muitas coisas que a gente não concordava da psicologia, né? Então a gente quis repensar esses lugares, né? E acho que foi muito simbólico, e hoje eu estava até pensando sobre isso, né? Quando o Baobá nasce ali na Barão, né? Num lugar hoje em São Paulo que tem muito simbolismo, né? Então acho que quando a gente vai ali e vai construindo esse espaço a partir dali, né? Uma sala pequena onde a gente se revezava e, um ficava na escada esperando o outro atender para poder entrar com o paciente, né? E hoje quem vê o Baobá, essa casa gigante, né? Quem não conhece, entra aí nas redes aí, @Canto Baobá, e você vai ver várias fotos da casa. A gente começou numa sala bem pequena, menor do que a sala que a gente atende hoje, né? E se revezava. E acho que foi também muito, como a Ana falou, a gente foi se conhecendo muito ali de pessoa, de o que a gente acredita como profissional, e também foi se reperguntando muitas coisas das nossas comunidades. Eu ali do movimento preto, ela vem da luta LGBTQIAP+, e também uma mulher, né? Então, acho que tem muitas coisas que a gente foi repensando sobre psicologia no caminho aí e sobre a gente mesmo também. Sim, acho que a gente procurou até no centro de São Paulo, que era perto do metrô, então na época, antes da pandemia, né, não sei se a galera lembra, era tudo presencial, então 99,9% dos pacientes eram presenciais, e a região que tinha a sala mais barata para alugar, né, era ali perto da República, no centro, bem no centro de São Paulo. Então a gente procurou muito pelo valor, né, o lugar que era mais barato ali. Então, como a gente falou, não tinha recepção, era num lugar que passava a gente o dia inteiro, né, que tinha hora que o prédio tinha que fechar porque estava perigoso a região. Então, às vezes os pacientes chegavam a bater na porta lá, porque eles fechavam aquelas portas de garagem, né, por segurança. E a gente começou querendo realmente, olha, eu quero um lugar seguro para trabalhar, né, porque a gente passava machismo, homofobia, racismo e etc., nas organizações que a gente já tinha passado. E a gente falou, cara, eu quero fazer o que eu acredito, mas também um lugar seguro para mim. Né? Era um paralelo, né? Atender a galera com os recortes e com o que a gente estava estudando, porque a gente tinha muitos colegas nossos que não atendiam assim, né? Ou até a falta desse ensino que a gente teve nas nossas formações, né? De falar muito pouco, quase zero, né? Isso há 10 anos, mais de 10 anos atrás,
não tinha matéria específica para falar isso. A gente vê que as faculdades têm mudado, né? Até pela geração nossa ali que se formou e foi questionar isso. E então a gente falou, cara, eu quero trabalhar num lugar que a gente não seja violentado. Acho que era uma das demandas que a gente tinha. E aí começou, né? Muita gente começou a indicar, e aí a gente trouxe um amigo, depois outro amigo, que a gente também estava querendo, né, ter uma agenda melhor. A gente foi encaminhando quando não cabia mais na nossa agenda, né? Então nasce muito desses de, olha, tem outra pessoa que quer sair de outro trabalho, né? Tinha uma psico que está com a gente até hoje também, que vinha do ramo de a parte de posto de gasolina, e era psicóloga que ia entrar, e aí falou, não, bora. Aí montamos uma agenda, né? Teve outro amigo nosso também que trabalhava com a parte de autismo, né? Trabalha ainda. E aí também veio, e a gente foi construindo. Eu achei muito legal que desde o começo vocês já fizeram essas escolhas e já tiveram esses impulsos, né, naturais de atender essas pessoas e não quaisquer pessoas, né? Tipo, tem um lado de desafio e tem um lado de impulso também, de identificação com as causas e tal. Porque de início vocês já filtraram, entre aspas, né? E talvez isso, para começar, dê um certo medinho, assim, né? Tipo, será que a gente vai conseguir chegar nesse público ou não? Não sei, vocês sentiram isso? Acho que a gente pensou bastante em muitas violências que a gente sofreu nos espaços, né? De racismo. A Ana trouxe várias questões homofóbicas, né, que aconteceram, e isso foi fazendo a gente refletir mesmo. Então, a minha busca por achar uma terapia, né, e aí ver que, pô, passei com uma psicanalista aí, ela foi bem racista, e isso me incomodou bastante, né? Eu acho que foram várias coisas que a gente foi se questionando, e que no caminho, até hoje, é uma luta, né? Quando a gente pensa a margem, né? Quando a pessoa usa a palavra margem, marginalizado, né? São pessoas que estão nos extremos, né? E aí é interessante que quando eu falei do centro de São Paulo, eu penso muito isso, né? Porque ainda existe um olhar de que o centro é um lugar perigoso, isso e aquilo, mas quem são as pessoas que estão lá no centro, né? E era interessante porque no centro de São Paulo era um caótico, assim, né? Quem anda ali no centro sabe como é a movimentação, tudo, mas era um lugar onde as pessoas se sentiam mais acolhidas, assim, porque são pares ali, né? Então vejo muito mais pessoas pretas, né? Eu acho que quando a gente pensa o Baobá foi muitos recortes, assim, de classe, de raça, de gênero, de orientação, um monte de coisa. E aí eu acho que quando a gente foi pensando nessas mudanças e tudo isso foi acontecendo e esse público que a gente foi vendo, é porque a gente não via dentro da universidade, nas empresas, né? E aonde está essa galera, né? E aí a pergunta é, aonde estava também essa galera para fazer terapia? Né? Porque a gente, quando vai pensando, a gente conhece outros espaços que estão na mesma pegada, mas a gente vai vendo a superlotação. Por quê? Porque quando chega uma certa classe aí, até da nossa categoria, não quer fazer um atendimento social, um atendimento ali mais humanizado, um atendimento onde tem que olhar para esses recortes. Hoje eu não vejo mais como uma escolha, né? É algo que a gente tem que estudar mesmo para isso. Então, e quando a gente vai alugar o Baobá, né, a casa principal que a gente está hoje, diversas violências a gente passou, né? Ali, eu por ser um cara preto, a Ana por ser uma mulher LGBT, e aquilo que a gente não viveu de desconfiança ali no centro de São Paulo, porque estava entre os nossos que sempre são ali de forma invisibilizadas, né? A gente sentiu ali no começo para fazer uma apropriação de espaço mesmo, da gente chegar e se apropriar desse lugar. A gente viu e sentiu a violência pelo olhar, pela desconfiança, né?
dos lugares, né? Assim, acho que o que contribuiu, o que parece, poxa, vocês ali já filtraram, né, um grupo, mas às vezes, quando chega, sei lá, um cara branco, hétero, cis, e olha para nossas imagens, né, eu que não performo feminilidade, né, o Doug, um cara preto, né, que usa a camisa com a militância, eu que vou usar a roupa que eu tenho vontade, às vezes é até mais difícil o grupo que já frequenta a terapia, né, desde sempre, o grupo que já tem acesso à terapia, vai desconfiar da gente. Já o grupo que, como a gente falou, que são marginalizados, né, a galera que vai ficando à margem, cara, eles vão se identificar com essa imagem e falar, cara, aqui talvez eu me sinta mais confortável de ocupar esse lugar também, né? A gente ouviu muitas falas que o Doug traz bastante isso nas nossas conversas de lembrar, de quando a gente tinha a salinha pequenininha, que, cara, tinha o caixote de madeira, a gente tinha uma poltrona, cara, que foi super barato, que a gente fez uma vaquinha para conseguir comprar, sabe, tinha sei lá, um ventilador que a gente ganhou de um parente, coisas que são ditas simples, assim, né, comparadas com outros consultórios que a gente tem no nosso imaginário, e a galera achava aquilo incrível, sabe? Assim, cara, eu nunca pensei que ia estar numa sala que tem um divã, sabe? Era um divã que a gente achou na Marechal, super baratinho ali, onde tem aquelas lojas ali, né, de revenda e tudo mais. E então teve muito eu acho que a identificação partiu muito, e também a nossa comunicação sempre foi muito olha, a terapia ela é um direito para as pessoas, né? O espaço de psicologia é para todo mundo. Para todo mundo que se identificar e quiser estar. E eu acho que a gente bater muito na tecla que o atendimento social, né, até pensando em valores, cara, não é um valor baixo, sabe? É um valor, às vezes, que é alto para aquela vivência daquela pessoa. Então, tem críticas grandes o atendimento social precarizar, né, a profissão, né, da psicologia, mas a gente tem batido numa tecla que é precarizar se são pessoas que podem pagar e estão pagando social, né? Eu acho que a gente fala democratizar o acesso é diferente da gente baratear. Então, não adianta a gente só falar, não, o social não funciona, né, ele vai fazer o psico trabalhar muito e tudo mais. Eu acho que tem toda uma forma de pensar, né? Que pessoas você vai cobrar social, né? Quais pessoas você vai cobrar o valor mais alto, né? Então, eu acho que tem esse olhar também que pensando no Brasil, cara, você quer atender Brasil, né? Você quer atender de fato a nossa cultura, as pessoas que estão aqui, aí vai fazer sentido você, de fato, pensar nessa democratização. Porque senão você vai ficar atendendo cópias da Europa ali, e pode ser uma opção, pode fazer sentido para a pessoa, mas você pensando na psicologia brasileira, não tem como você pensar em Brasil sem pensar no social também, como eu disse, mas com os critérios, né? Com os critérios, porque também a gente tem que ser valorizado. E cara, tem LGBTQIAP+, que, cara, ganha bem, né? Tem pessoas pretas que ganham bem, tem mulheres que ganham bem também. A gente sabe que poderia ser um número muito mais alto. Sim. E a gente batalha muito para isso, né? Que cada dia mais alcança. Mas também já tem um grupo acessando e que faz questão de pagar valores mais altos, isso é muito bacana. E é muito bacana a galera que entra, às vezes, pagando um valor simbólico mesmo, nem é social, simbólico, e também, cara, entra no trabalho, né, se desenvolve, e aí, cara, agora eu posso pagar mais, sabe? Então, esse movimento também é muito bacana e de potencializar também o trabalho da psicologia, sabe? Essa reinserção no mercado de trabalho, né? Acompanhar o desenvolvimento, a inclusão, o acesso a direitos, que a gente faz muito isso. Muitas pessoas chegam sem saber os direitos que têm, né? Sem saber que uma violência é violência, né? Sem saber que a exclusão já estando naturalizado, né? Então, às vezes a gente vai despertar raiva nos pacientes, né? Nas conversas ali, né? Despertar revolta, mas essa percepção de mundo, né? E onde essa pessoa está inserida também é tirada, né? Com todas as violências que a gente fala, né? Homofobia, racismo, machismo não é só levar uma garrafada na cabeça, né? Ela está ali em todas essas exclusões ali. Então, acho que se a gente pensar no simbólico e no social, cara, que é uma forma ali de psicoeducação, de falar sobre temas, de acessar lugares da pessoa se ver em lugares de saúde, de cuidado, de direito, cara, é uma porta, sabe? E eu enxergo muito a psicologia como eticamente, também sendo responsabilidade nossa pensar nisso, sabe?
nesses aprofundamentos. Então, que desde o começo a gente teve muito alinhado nisso, que parecia. Hoje a gente fala, podemos falar, ó, está funcionando com a gente, lógico, tem muito trabalho. O que a gente, né, tem trabalhado é bem formiguinha ainda, né, pensando quanto que tem para acontecer, mas quando a gente começou para hoje, já aumentou muito os grupos de psico que a galera tem ido por esse olhar, né? Antes que já tinha na nossa época, mas era menos, mas hoje cada vez mais a gente vê o grupo já se formando, querendo trabalhar, né, com esse olhar de psicologia brasileira, já falando isso na universidade, procurando a gente para conversar. Isso dá uma esperança muito grande, mas é um desafio constante que a gente achava que era algo muito distante, que ficava muito na nossa imaginação, ali meio como sonhador, né? A gente ouviu muito isso, né? Nossa, você vai atender quem não pode pagar, mas você vai atender só um grupo, mas você vai perder cliente. Acho que tem muito aquela ideia de que a voz do cliente manda em tudo, né? Então, na verdade, era muito difícil a gente manter essa fala. A gente acreditava nisso, queria isso, mas tinha tanta gente duvidando e falando que não ia dar certo, né? Ou que, cara, isso você não vai conseguir sobreviver, isso é sonho, cresce, coisas desse tipo. E eu acho que todo dia a gente combinava de lembrar o que a gente estava fazendo, sabe? E porque às vezes é muito fácil esquecer. É muito fácil esquecer e quando vê você tá, sei lá, eu vou atender quem rico e só um grupo específico da sociedade acabou. Você é levado e conduzido o tempo todo para isso e as pessoas duvidando de você, né? Do profissional que você é, né, da sua capacidade, desse pensamento ser fantasioso e coisas assim. Ouvindo vocês falar, eu acho que eu mesmo coloquei a pergunta de um jeito como se fosse muito os empresários, né? Mas fica claro que esse filtro, entre aspas, por falta de uma palavra melhor, aconteceria naturalmente de um jeito ou de outro, né? Achei interessante que o Doug falou ali e deu para entender que, bom, a desconfiança que vocês passaram ali quando vocês alugaram um espaço novo e tal, deu para entender que se a pessoa, como cliente de vocês, também já olhasse torto para vocês, já não é o público de qualquer jeito, né? Uma pessoa racista já não é o público de qualquer jeito, uma pessoa LGBT-fóbica de qualquer jeito não ia satisfazer, mesmo que trouxesse grana, vocês não iam aguentar, né? Sim, acho que a gente ia acabar caindo no corporativo de novo. E é aquela coisa, talvez a gente ganhasse 2 meses dessa pessoa, mas a possibilidade dela desconfiar eu acho que seria grande, ou de praticar uma violência, e a gente talvez poderia ter até adoecido. Então, não tem só a parte, né, nossa, que bonito, né, atender os grupos que são violentados, não, nada disso. Eu acho que também é uma porta de entrada para a gente ter uma oportunidade também, né, de trabalho, né, se a gente parar para ver, de trabalho mais seguro. Sim, acho que é uma perspectiva que às vezes não passa tanto pela cabeça das pessoas, mas pessoas que cuidam das outras precisam se cuidar também, né? Demais. Olha isso, a gente vê todo dia isso, né? E eu acho que quando você fala isso, foi outro ponto que a gente também se perguntou, né? Como cuidar da equipe, né? Como ser justo e como não repetir, né, essa questão corporativa, né? E aí foi muitas coisas que a gente foi estudando, repensando, pensando, né? Porque é isso, né? A nossa rotina é ir desconstruindo diversas violências estruturais que não são escancaradas, né? Porque é interessante que ainda tem muita gente que acredita que, tipo, tem que ser escancarado para dizer que aquilo é uma violência, né? Mas quando a gente vai vendo ali alguns espaços, né, de coisas que não vão acontecendo, né, isso já é uma violência. Então, a gente pensar nesse cuidado da equipe também foi um trabalho grande, né, onde fosse uma forma justa e onde, tipo, não falassem, né, todo mundo fala, não, mas, pô, vocês têm outros caminhos, vocês podiam ganhar muito mais dinheiro, mas não está nos nossos valores isso. Isso não faz sentido para a gente. Se fosse para repetir um sistema, a Ana tinha continuado lá no corporativismo, eu tinha continuado nas ONGs, né, e por aí vai, mas a gente não acredita nisso, né, e aí construir esse espaço de equilíbrio
para o paciente que está chegando e para a nossa equipe toda, é um desafio grande, porque a gente busca um equilíbrio para os dois, porque aquela psicóloga, aquele psicólogo e aquele psicólogo também passou por essas violências estruturais, né? E muitas vezes todo dia ali, a gente vai vendo o espelho da nossa própria história também. Então, como cuidar disso foi o desafio para a gente. É porque aí, a partir do momento que a gente foi vendo, né, todas as indicações, e quando a gente falou, olha, a gente trabalha olhando para as identidades, né, saúde mental e identidade, e aí veio uma demanda muito grande de pessoas, né? E a gente viu, caramba, realmente uma falta, né? As pessoas, elas têm dificuldade de encontrar esse lugar seguro, que a gente também sentia isso. Então a gente foi construindo uma equipe, né? A gente começou a pensar não só nos psicólogos e psicólogas, né? Psicólogos que estão com a gente, mas a gente precisava de alguém, né, que conseguisse transmitir uma forma de comunicação que chegasse a todas as pessoas, que as pessoas entendessem. É uma coisa que a gente conversava aqui, muitas páginas de psico era escrita para outro psico entender, né? E aí a gente queria, né? Isso é uma coisa, a Juliana, que está com a gente agora aqui na comunicação, que é jornalista, ela falava muito disso, cara, mas eu leio e não entendo nada, então vamos pensar em como escrever para as pessoas, né, poderem também ter essas reflexões aí, falando, nossa, faz sentido, né, nesse diálogo. Então a gente trouxe alguém que entendia mais. A Bárbara, que está no financeiro também, trouxe a parte ali que, sinceramente, a gente não aprende na faculdade como cuidar do nosso dinheiro, quanto é que tem que pagar, a água do consultório, a luz, né, todas as outras contas que a gente não pensa, né, imposto e tudo mais. Então ela trouxe esse olhar para a gente, né, a equipe tem equipe de agendamento, vai lembrando aí todo mundo que tem. E aí, olha que maluco isso, gente. Porque a ideia no início era eu e a Ana, e aí a gente vai vendo que a gente fazia trazer tudo, né? Era tudo. Né? Fazia tudo. E aí, a gente teve uma hora ali no meio da pandemia que, muita gente, a gente trazendo galera para ser nossos parceiros, e aí a gente falou, mano, a gente precisa de um administrativo. Né? Precisa montar ele. Aí, no meio de tudo isso, pensar em tudo isso, e aí a gente trouxe essa parte do corporativismo, né? De como organizar, mas também pensando em tudo isso, né? Quem seriam essas pessoas que a gente traria para o time, né? Que traria para a equipe aí. Então, hoje é composto por mulheres pretas, por pessoas LGBTs, por pessoas trans. São essas pessoas que estão ocupando cargos que elas mesmas, quando a gente fala para a gente, não imaginava, né, fazer parte de tudo isso, né? Porque é interessante que parece que é sempre colocada uma certa população, esse é seu lugar, sabe? Você não pode passar dessa linha aqui, porque é isso, o mundo corporativo é isso, o mercado só pensa sobre isso. Então, se você atravessar, né, é um espaço que você não pode ocupar. E aí, até isso foi um desafio, porque construir uma equipe que não sentisse medo, né, de ser violentados, né, ali, de viver ali, tudo que era interessante quando a gente fala, não, hoje, fica à vontade, você precisa fazer a demanda do dia, tal, isso, aquilo. E aí a pessoa fala, mas eu posso sair cedo, eu posso organizar meu dia, eu posso fazer isso. Era muito estranho, assim, porque estavam acostumados com alguém que manda e o outro obedece. Né? Então, é isso. E se você não... Mesmo que não faça sentido, né? Mesmo que não faça sentido. Não, acho que essa questão do administrativo, né, a galera veio com as mesmas sensações com a gente, medo de ser mandado embora, medo de sei lá, ser violentado novamente. Então, assim, acho que a gente vai construindo a equipe que vai desconfiando pelas marcas que ela traz dos outros empregos, né? Desconfiando se era seguro, analisando. E acho que isso a gente pode falar de todo, no geral, não é só o administrativo. Sim. Acho que até a própria equipe de psico. E que faz sentido, né?
como assim eu vou montar minha agenda, ou como assim eu tô com cólica, não vou faltar e tudo mais, né? Eu acho que vem muito um olhar de, cara, isso aqui tá fazendo sentido, não tá? E a gente o tempo todo também se corrigindo, e estudando, e se reunindo, fazendo reunião, para a gente também não repetir o que a gente já passado, porque também aquilo tá muito cristalizado, né? Então, até hoje, né, uma coisa que a gente faz supervisão institucional toda semana, para tentar, né, de todas as formas, não cair no lugar que vamos colocar, né, você falou do empresário ali, né, que é até estranho quando você fala empresário, porque até pra gente se reconhecer, né, porque empresário é o cara de terno e gravata, né, então é até difícil a gente... É o homem branco, cis, hétero, de terno e gravata, né? É estranho isso, é estranho tá nesse lugar, mas acho que foi isso, né, a equipe, hoje os psicos, as psicos são parceiros, né, todos contribuem para pagar o salário da equipe administrativa, pagar o aluguel da casa, né? Eu acho que todo mundo tem uma contribuição. Também no começo, uma coisa que a gente pensou, poxa, a gente está democratizando o atendimento, mas aí a gente vai contratar aqui a pessoa, não vai conseguir pagar um salário tão alto e vai ficar naquele mesmo lugar, né? Então foi uma forma que a gente pensou em parcerias com a galera, todo mundo contribui para que o lugar continue rodando e cada um vai fazendo o seu salário, né? Cada um faz aí a sua agenda, vê os dias que pode trabalhar, para poder estudar, para poder fazer as coisas e a gente se comunicando, lógico, para manter a ética, né? Tudo que a gente tem nosso código lá da psicologia, as coisas que a gente acredita. A galera entra aqui e cada um atende com a sua linha, né? Tem gente que é comportamental, psicanálise, humanista, junguiana, não é uma equipe que atende numa linha só, cada um tem sua linha de identificação, cada um se identifica também com uma população, né? Então tem galera que atende criança, tem outros que preferem adultos, né? Tem uns que não, que sei lá, a imagem de um homem pode levar a alguma coisa que passou, então a gente sempre pede para todo mundo também poder falar quais são os seus limites. Isso é super importante para a psicologia, porque a gente não dá conta de tudo, não. Tem casos que mexem, então a gente precisa ir falando, né? Tem coisas que a gente fala, putz, caso assim eu não consigo, a gente estimula muito encaminhamento entre a gente também. Tem pacientes que procuram um perfil específico, às vezes não procuram, mas quando a gente vai atender, a gente fala, olha, você está passando, sei lá, com o Doug, mas aí no atendimento ele percebe, cara, acho que talvez com uma mulher as coisas caminhariam talvez melhor. De outra forma, melhor, ou quando um dos psicos é brancos, atender uma pessoa preta, também sempre tem esse cuidado de ver se, né, se tem a identificação. Não tem uma regra fechada, porque cada caso é muito um caso, mas a gente tem que estar muito atento para que o paciente se sinta o mais confortável possível e que os psicos possam ganhar um bom salário aí também, né, que possam montar sua agenda da forma possível, e o administrativo também, a gente tem buscado aí também construir. É um desafio, né? Porque eu não fiz administração, nem o Doug, mas a gente vai perguntando para vários amigos, assim, gente que trabalha em outras empresas e trabalha com essa parte de administração, gente do jurídico. Teve muita gente que ajudou nós dois, muita. E a maioria das ajudas não teve ajuda assim, financeira, vou te dar tanto. Não foi essa ajuda. A ajuda é de conhecimento mesmo. Um amigo que trabalhava de contador numa empresa X, o outro que trabalha de advogado no outro, o outro que escreve edital, o outro que, sei lá, trabalha com assistência social. Então, a gente sempre foi perguntando para muita gente, porque a psicologia vai atravessando várias coisas e a gente tem um limite para isso, mas atendendo essas populações que a gente comentou aqui, exige da gente um jurídico, né? Tem casos que atravessam a psicologia, vai para uma escala de denúncia, né? Tem situações que são de falta do básico mesmo, então vai para um serviço social, né? Cadastro em outros serviços, às vezes falta de comida, né? São coisas que eu acho que a gente não pensa tanto quando está estudando a teoria ali, né? Freud e tudo mais, mas quando você vai se deparar com o dia a dia, são coisas assim que a gente tem que parar para ir pensando, às vezes organizar, sei lá, você vai comer o almoço e vender a janta, às vezes são temas que aparecem no nosso atendimento também, que às vezes a gente precisa recorrer a outros profissionais para pensar junto, para discutir junto. Sim, é muito interessante. Eu não sei, obviamente, da formação de psicologia, mas eu sinto que na comunicação tem um pouco também essa alienação de estudar muito a teoria e a prática
você só vai ver quando você estiver já sendo cobrado de saber, né? Você vai começar a saber quando você já estiver sendo pago para isso. Então, é muito interessante ouvir vocês falarem como trazer para dentro essa ética, né? Da porta para dentro também, não só essa ideia abstrata do como se vende e para quem está querendo atingir, mas sabendo que, em alguma medida, os clientes e vocês e as outras pessoas que compõem o Canto Baobá somos todas as mesmas pessoas, né? Assim, é um mesmo grupo, e que se fosse só um discurso de venda, seria muito paradoxal, assim. Uhum. Acho que essa venda direta, primeiro que também tem uma orientação do nosso conselho de não falar, olha, aqui é mais barato que o concorrente, né? Eu acho que, né, eles têm essa orientação, sim, né, para que a gente siga a divulgação de uma forma coerente, né? Mas a gente sempre está se questionando, né, que como essas pessoas chegam até a gente, sabe? Elas se identificam às vezes com um texto que alguém escreveu uma coisa mais pessoal. Né? Então acontece às vezes tem psico que escreve sobre alguma coisa que passou, né, sendo de uma dessas populações. E às vezes a pessoa vai se inscrever na terapia porque se identificou com aquele texto. Então não é só, cara, eu estou vendendo que eu sou um bom profissional, não sei o quê. Às vezes eles querem um olhar e, olha, a partir desse texto tem um olhar e uma escuta que eu estou precisando. Né? Às vezes nem vem muito por cara, essa pessoa teve a formação na melhor instituição de psicanálise do mundo, vem muito nisso. E acho que a maior divulgação nossa é boca a boca. Sempre foi. A gente chega às vezes a patrocinar um post ou outro no Instagram, mas assim, comparado à indicação, não dá nem para comparar. E a pessoa chega assim, cara, eu vim aqui porque meu amigo veio e se sentiu bem, então indicou. Meu parente está passando. Às vezes a gente atende famílias inteiras lá, às vezes a gente nem sabe, mas às vezes vê no corredor que, sei lá, tá a mãe, o irmão, o filho, o tio, não sei quem, né, o namorado, namorada. Então é muito interessante que tem esses encontros lá também por indicação, tanto que na pandemia a gente acabou abrindo para todos os grupos. A gente focava nas populações que a gente se identificava, mas o que acontecia? Passava uma pessoa LGBT que falava assim, cara, minha mãe quer passar num espaço de psicologia e eu tô confiando aqui, eu queria indicar ela aqui, né? E a gente falou, cara, vamos abrir para todo mundo, né? E todos os casos ali a gente discute questões sociais, acho que é difícil fugir disso, então com as pessoas brancas de questionar a branquitude, né? Com os homens de falar sobre as masculinidades, sobre o machismo. Então, independente de quem chega, que tem uma diversidade grande, a gente também vai discutindo esse recorte e a pessoa sabe, né? Está escancarado lá no nosso consultório, né? Tem grafite, tem ali as posições de cidadania que a gente acredita do mundo também. Pelas redes sociais também dá para ver o que a gente acredita. Então, pode até chegar uma galera que discorda, mas é muito mais difícil, né? Tem os grupos ali, a galera que pensa num coletivo mesmo, isso é o mais legal. Ou indicação para os familiares e amigos que também estão buscando um lugar assim. Então, hoje a gente não atende só essas populações. Chegar a quase 1.000 pessoas aí por semana sendo atendida no Baobá é muita gente aí que está confiando aí. Fora a fila de espera, né? E tudo isso que a gente tem aí de mudanças que foram acontecendo. E acho que tem uma coisa que a gente vai percebendo isso, né? Essa mudança no profissional, né? Porque para a gente, quando a gente vê a pessoa mudando para uma casa melhor, entrando ali num mestrado, numa especialização, a gente vê que a coisa está funcionando, né? Ou mudando de estado mesmo, assim, porque hoje a tecnologia faz a gente poder atender de qualquer lugar, né? Isso a gente vai mexendo com a gente, e quando a gente vê o paciente mesmo, né? Que vai reconhecendo diversas violências estruturais que não reconhecia, né? Acho que esses dias até me emocionei com um paciente quando ele falou assim, mano, eu nunca imaginei estar andando nesse bairro, tá ligado? Tipo, ele falar e ser um psicólogo preto que nem eu, e eu sentado num divã, nesse bairro aqui, com essa galera,
Ele falou, mano, tô me sentindo uns Racionais mesmo que atravessei a ponte, tá ligado? Uhum. E aí eu falo, mano, isso me emociona, sabe? Tipo, eu falo, isso, essa apropriação desse espaço que vai mexendo, assim, sabe? Acho que quando a gente vê as empresas, espaços, né, e eu e a Ana sempre. E o Baobá não é só uma clínica, a gente faz outros trabalhos, faz trabalho de Uhum. consultoria, de palestra, de várias coisas. E várias vezes a gente, às vezes, negar algum trabalho porque a gente vê que vai ser mais do mesmo ali, né? Então, não faz sentido para a gente ver as empresas falar de diversidade, mas não dar subsídio, né? Não ver da onde é a origem dessa pessoa, da onde ela veio, qual é a história dela, né? E isso mexe muito com a gente, né? Tá, beleza, eu quero fazer um quadro aí, ter mais pessoas pretas, mais mulheres, mais LGBT, beleza. Mas e o que que vai dando de subsídio para essa pessoa que está lá e o que que vai provocando na equipe repensar, né? Porque o que que adianta aí a gente fazer um trabalho legal, mas aí chega lá e fala, ô viadinho, ô pelezinho, ô sapatão, e isso, aquilo, ou vai fazendo piadas que machucam ali aquela pessoa, né? E aí a gente pergunta, tá, mas o que que essa empresa está fazendo de diferente, né? Tá ali fazendo uma publicidade bonita, bem diversa, mas dentro da empresa aquela pessoa está sofrendo violência. E acho que tem uma coisa que me fez pensar esses dias. Eu vi um vídeo na internet mostrando sobre o Big Brother americano, que os pretos foram combinando um código ali, né, para um Wakanda mesmo dentro do Big Brother para sobreviver e ser a primeira pessoa preta a ganhar o Big Brother americano, né? E aí foram ali disputando esse valor, mas eu acho que teve um valor maior, né? Que foi ali despertar essas lideranças. E quando eu vejo os pacientes, as pessoas que passam no Baobá, começando a provocar esses espaços, né? Esses lugares corporativos, essas empresas, eu acho que a gente vai começando a fazer esse caminho, sabe? De falar, meu, vamos. Eu acho que não é bem assim, né? Tá, essa empresa é bacana, te paga bem, isso, aquilo, mas isso que ela está fazendo não justifica aí tá sendo racista, tá sendo isso ou aquilo, sabe? Então, acho que a gente começa a fazer uma mudança social e isso faz muito sentido porque acho que quando você abre a mente dessas pessoas, aí é o maior investimento, né? Porque aí muita coisa vai ter que girar nesse mercado aí, né? Não é só como eu vejo, eu gosto de assistir bastante jornal de política, essas coisas. O mercado está preocupado quando mexe no dinheiro desse empresário, branco, hétero e tal. Mas quando bate ali, né, no bolso da fome, eles não estão muito preocupados com isso. Então, acho que é um reflexo do que a gente vai vendo da sociedade no dia a dia. Sim, é muito louco essa entidade, o mercado, né? Que tem vontade própria e que manda pra caralho em tudo. É meio absurdo, assim, é muito bom ver o trabalho de vocês se descolando disso, né? Tipo, tudo bem, vai lá, mercado. Por enquanto, a gente não tem muito o que fazer em relação a isso. Tipo, não vamos destruir o mercado, mas tem um caminho paralelo, né? É uma coisa que a gente comenta muito, que quando a gente pensa nas empresas, né, e na entidade de mercado que você falou, muitas vezes já chamaram a gente para alguma ação nas empresas, então, e às vezes multinacional, empresas gigantes, que Empresa pequena, não é não. pequena, de dar palestra, fazer alguma ação que fale ali de raça, gênero, orientação sexual, classe, e aí vai, né? Saúde mental e tudo mais. E tem sempre esse olhar de o que vocês fazem é bonitinho, assim, quase como se fosse uma caridade, sabe? E não que fosse de fato uma ação totalmente necessária, né? Do Estado mesmo, né? De fato. E muitas vezes vem, olha, a gente quer fazer uma ação, a gente quer falar disso, a gente é uma empresa super inclusiva e diversa, né? Vem muito esse papo. Até tenho, né?
aqui o estagiário, que é uma pessoa preta e não sei o quê, ele é tão bonzinho, vem umas falas assim que são difíceis de... É a versão corporativa do Tenho Até Amigos Que São, né? Exato. Nossa, é bem isso. E muitas vezes falam, olha, mas só que a gente não tem budget, né, que é a palavra que eles usam, né, tudo no inglês ali, para pagar vocês. Aí também você vende milhões, trilhões, sei lá quanto, eu nem sei mensurar. Ah, eu não tenho budget para pagar vocês, né? Porque eu tô fazendo uma boa ação de falar desse tema. Cara, e são coisas que a gente nega. Hoje a gente não vai mais sem cobrar um valor, porque a gente fala, bom, o que a gente fala, democratizar o atendimento e cobrar valores menores para de fato, né? Quem faz sentido. Para uma empresa, cara, não faz sentido eu cobrar barato, não faz sentido nenhum. Então, e às vezes vem com esse discurso, mas aí você pode se divulgar e tudo mais, umas trocas assim que não faz sentido nenhum, né? Ou quando vai pagar, já aconteceu o caso, mas eu quero que você fale de raça de uma forma bonitinha, que não incomode os brancos, né? Eu não quero que vocês usem a palavra gênero, coisas desse tipo, que a gente fala, nossa. Realmente é só para mostrar, né? E porque você começa desvalorizando a pessoa que você está chamando para palestrar primeiro, né? Então, se você trata quem está chamando assim, imagina quem está trabalhando com você. Lógico, a gente já trabalhou em empresas que foram muito bacanas, abriram espaço, valorizaram a gente, continuaram chamando, e a gente viu realmente um movimento interno. E acho que é importante a gente falar disso, porque é muito bacana quando a gente pode trabalhar trocando, ou empresas que falam, cara, eu não manjo, eu não sei, não entendo, mas estou trazendo vocês justamente para eu poder, né, de fato, agir da melhor forma possível aqui, cometer menos erros. Então, é muito legal quando a gente tem essa abertura, mas a gente sabe que não é a maioria, não é a maioria, infelizmente, não é. E, então, também falar não para algumas coisas, né, e é difícil também falar não, porque a gente fica com aquela sensação, nossa, será que eu vou ter outra oportunidade, né, coisas que a gente já sentiu no começo, principalmente, né, será que vão chamar de novo? Será que eu deveria aceitar para depois, né, alcançar algo? Mas é o que a gente falou, o grupo, ele fortalece muito, porque quando a gente se olha, né, olha a equipe interna, olha os psíquicos, a comunidade, às vezes quando a gente fica ali na dúvida ou com medo e que a gente senta para conversar, isso fortalece muito. Foi uma promessa que a gente fez quando começou, foi, se a gente vê que um está quebrando, né, o que a gente combinou, isso foi assim, no primeiro mês que a gente fundou o Baobá, a gente falou, se a gente vê que um tá indo, porque é muito fácil acabar escorregando, o outro é responsável por puxar. Então é uma coisa que a gente sempre combinou. E às vezes a gente senta para conversar, eu acho que isso aqui, né, tá indo para um lado estranho, eu acho que você falou de uma forma que poderia ter falado de outra forma. Então a gente sempre está trocando muito. E também estando aberto, que é difícil também, para ouvir crítica um do outro, né? Para falar, acho que aqui você podia ter olhado para lá, aqui deveria ter ido para outro caminho. A equipe administrativa também fala, tipo, acho que vocês tá faltando nisso, precisa melhorar naquilo. Então, a gente também estimula ter essa troca, que não é fácil, não. É muito legal ouvindo, mas no dia a dia você encarar, às vezes, as suas trevas, né? Os seus medos, os seus receios, é um desafio. Mas para manter às vezes, essa contramão, né, do que a galera tem feito, esse lembrar constante e esse se fortalecer constante entre a gente, assim, e puxando um ao outro. Então, e eu acho que os pacientes têm isso também, né, de relembrar a gente também, sabe, do porquê eles estão ali, o que eles estão buscando, o que é o canto. Acho que também olhar quando a galera dá uma devolutiva, ou quando indica a gente, também é um lembrar direto, cara, que vamos manter o que a gente, né, combinou no início. E é interessante que acabou crescendo bastante, né? Vocês imaginavam isso no começo, assim? Vocês planejaram que fosse ter gente ajudando com finanças, gente ajudando com administração, ou foi tudo realmente fluido, assim? Acho que muita coisa a gente não imaginava, não, né? Não imaginava. A gente, sei lá, tipo, acho que até aceitar esse lugar, às vezes é difícil, como a Ana falou, né? Quando fala a palavra empresário, para mim, eu sou psicólogo, sabe? Tipo, é a mesma coisa com cara, assim, a gente aceitar esse lugar, meu, é muito difícil. Acho que muita coisa é difícil de aceitar quando a gente volta ali, né? Quando eu falo, meu, o Baobá, quando se inicia ali, a gente volta nas origens, né? A gente vai lembrando disso
e ir se apropriando desse espaço é difícil, né? É difícil você, sei lá, mudar para um bairro melhor, ou você pegar e mudar a casa, e você poder ter acesso a outras coisas que tinha. É bem difícil isso de apropriação desse lugar. E aí você, mano, você, sei lá, tipo, né, tem escolas aí, esses dias eu estava lendo sobre escola, e aí eu vi uma escola aqui famosa de São Paulo que a criança com 4 anos já está aprendendo sobre organização financeira, isso e aquilo. E, e aí eu Nossa falava, senhora. mano, fui aprender agora depois de adulto, e aí você escolhia o que a Ana falou, meu. Você juntava a grana ali e falava, mano, esse mês eu preciso pagar a conta de luz, isso e isso, né? E não tinha esse pensamento, né? E aí imagina pensar num espaço hoje onde a gente tem mais de 50 pessoas ali que estão com o Baobá, né? São parceiros, pessoas que estão ali construindo esse espaço. Você tem quase 1.000 pacientes, meu, você está num espaço bem bacana, uma casa da hora, com um monte de coisa e tal, e você lembrar ali da sua origem, de onde você veio e, tipo, você fala, caramba, como é que eu ia sonhar com isso, sabe? E eu trabalho ali, a gente sempre com muita análise, com tudo, mas eu tenho que fazer muita análise na minha cabeça ali para quebrar essa estrutura, né, e se apropriando desse espaço. Esses dias o ano passado a gente teve uma roda de café, né, que a gente chama Café dos Pretos, onde os psicólogos pretos se reúnem, né. E aí eles perguntaram, e a gente tá falando sobre isso, e eu falei, meu, eu demorei muito tempo e ainda demoro muito ainda para entender que eu e a Ana coordenamos esse espaço aqui, porque, mano, para mim ainda é muito difícil essa apropriação, sabe? E acho que é isso que a gente fala do espaço corporativo, né? De que a pessoa acha que é só ter alguém ali e tá beleza. Meu, essa pessoa veio de realidades diferentes, histórias diferentes e tantas violências que é difícil mesmo você às vezes acreditar, né, que é seu. Às vezes, sei lá, uma pessoa branca, às vezes quando a gente escuta um bagulho assim, fala, porra, pra você é muito fácil pensar isso, mas eu sempre ouvi não, sabe? O não é uma palavra que vem muito antes de ouvir um sim. E aí é interessante porque eu, na minha própria análise, né, eu venho discutindo isso com o meu analista, porque eu sempre falo, antes de falar uma palavra, eu falo não, né? E aí, muitas coisas eu vou vendo que é vários processos ali da vida que eu já sabia que era um não antes, né? E aí hoje a gente vê um espaço assim que você fala, caramba, é um sim, né? Mas é um sim de outros pares, outras pessoas ali que a gente foi se encontrando no caminho e o Baobá foi se fortalecendo, né? Foi acontecendo, né? Então, acho que esse é um desafio muito grande de reconhecer, nesse lugar de reconhecimento mesmo, até hoje, assim. Eu acho que a gente fala do empresário, mas o psicólogo também, né? É. Ser psicóloga ali, quando a gente, voltando lá para o início, né, que eu estava contando de que a gente queria alimentar a nossa agenda para poder né, viver, pagar nossas contas e tudo mais. Foram alguns meses que a gente falava que estava desempregado. Né? A gente, Nossa, é verdade. né, a gente falava, é que eu tô desempregado. Aí a gente ficava se corrigindo. Não, eu tô trabalhando, né? Só que eu não tô trabalhando registrado de carteira. Então, teve esse processo de, cara, eu sou psicólogo, estou trabalhando, forma de forma autônoma e tudo mais, mas trabalho. Então, teve esse processo. E aí, quando o Baobá se tornou uma empresa, é uma coisa que a gente ainda não fala que sou empresário, né? Uhum. Mas eu tenho tentado. Às vezes, quando tem que preencher uma ficha, eu tenho que pôr psicóloga barra empresária, mas eu tenho que ficar lembrando disso, porque eu falo, cara, também é meu lugar, sabe? Eu também quero, né, usar o nome do que a gente trabalha para caralho, a gente é empresário, a gente administra o negócio, né? Passa ali, às vezes eu vou dormir muitas vezes pensando, ai, tá chegando cliente pra galera, né? Ter a agenda completa, né? A gente vai ter o dinheiro para pagar o salário da galera. Então, são coisas que passam muito na minha cabeça, assim, essa responsabilidade também que foi crescendo de que, cara, a galera tá bem, meus pacientes estão bem. Sei que às vezes é uma carga que a gente coloca muito nas nossas costas, mas é porque
às vezes a gente tem aquela sensação, cara, será que eu vou ter uma segunda chance, né? Acho que a gente carregou muito isso de o dar certo cara, a gente tá na nossa casa, pode ir num restaurante, pode passear, sabe? Pode fazer as coisas, pode ter um lugar para trabalhar. Então, são coisas que já passou muito na cabeça de medo mesmo, Sim. assim, de às vezes olhar em volta também não ver tantas referências, né? A gente fala muito da nossa identidade, né? Eu sou uma pessoa branca, tem muitas pessoas brancas que estão em lugares de poder, né? Mas é difícil ver uma pessoa LGBT ali, né, que mostre a sua identidade, que fala abertamente sobre isso, sabe, à frente de alguma coisa. Então, o Doug fala muito aí da questão de raça também dele. Então, já teve muitas vezes da gente puxar um outro e falar, cara, é você que tá decidindo, sabe? Ou você pode usufruir do seu salário, né, do que você está ganhando ali, e um relembrar o outro. Acho que tem duas histórias importantes, porque como eu trabalhei na RH há muito tempo e era a área de turismo, então todo mundo viajava, né? Porque assim, falava muito disso o tempo todo, ganhava passagem e tudo mais, então foi uma coisa que eu fui aprendendo, falei, cara, posso viajar. Teve uma coisa boa ali do corporativo, né? De eu falar, cara, dá para viajar, é possível. E aí eu tenho que trazer isso muito pra galera, gente. Cara, se dá, vai conhecer outra cultura, vai conhecer outros lugares, vai conhecer o Brasil, se quiser conhecer outro país, tem essa oportunidade também, sabe? E a gente vê a galera viajando, fico muito contente com isso, que viajar é um lazer. O lazer é muito importante, a gente sentiu muita falta do lazer na pandemia, né? E viu quanto que é uma parte importante do nosso dia a dia. E quando a gente mudou para casa, que antes a gente dividia uma salinha, né? Não tinha recepção, ficava na escada e tudo mais. Quando a gente foi para casa, que hoje tem várias salas, o Doug que falou, Ana, vamos escolher uma sala para ser nossa? E a gente foi, eu fiquei, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque a gente estava tão acostumada a compartilhar, quando a gente alugou a casa com. Aí eu não tinha pensado nisso. Eu falei, cara, é verdade, né? A gente pode ter uma sala que tem as nossas coisas, mas foi um negócio que a gente sentou para conversar, uma coisa que talvez para outras pessoas é tão simples, né? Ó, tem uma casa, tem 14 salas, uma sala é sua, outra é minha, né? Mas foi uma coisa que a gente sentou, cara, olha, a gente pode ter uma sala. Foi bem estranho e então teve a parte de eu ficar falando para ele, hoje mesmo a gente estava vindo aqui para casa dele para poder gravar e eu falei, e aí, você já tá vendo outro lugar para você viajar? Não, eu falei para ele, você vai tirar férias, você não vai tirar só férias no Natal, né? Você vai tirar outra folga. Ele falou, tô vendo os feriados já. Então a gente também fica se lembrando desses lugares que a gente pode ocupar. Ir num restaurante, né? Que, poxa, você vai num restaurante ali que você fala, pô, posso pagar um pouco mais caro? Aí eu vou com a minha esposa, né? Noiva barra esposa ali, já posso chamar assim. E, pô, é difícil olhar os olhares, sabe? Mas, pô, mas eu posso comer isso aqui, também quero. Né, poder comer algo diferente e tudo mais. Mas já teve vezes de eu, sei lá, ver todos os casais héteros passarem na nossa frente e aí você começa a duvidar, será que é meu lugar mesmo? Né? E você tem que ficar, não, cara, sabe, eu posso pagar e eu quero ir. E o Doug falou que já sentiu isso também, de chegar no espaço só pessoas brancas também, você fala, putz, cara, fico aqui, vou embora, né? Até mesmo uma coisa básica mesmo ali. Acho que a gente vem tão acostumada a sobreviver, né, que é estranho quando sobra um centavo ali para você falar, meu, hoje, sei lá, eu quero comprar um tênis ou comprar uma coisa ali para mim, né, e, tipo, eu vi a da análise e a Ana também sempre trazia, meu, mas o que você comprou para você esse mês, assim, sabe? E aí eu ficava muito ali, não, mano, mas a gente tem que comprar, sei lá, isso para casa que tá faltando, isso, aquilo e tal. E aí a gente acaba não vendo que, pô, olha ali como é tão forte um bagulho tão estrutural, né? Algo que ficou tão marcado, né? Então, acho que esse lugar que a gente está hoje é de muito aprendizado, não só para a gente, mas para toda a galera que está ali com a gente, os pacientes que passam, né? Então a gente vai vendo que é algo biopsicossocial, né? Não é só psíquico, né? Então é muita coisa aí, muitos atravessamentos que fazem essa árvore acontecer, né? Essa árvore tão grande, né? Que como a gente fala, o baobá é tão grande que uma pessoa não consegue abraçar, tem que ser um coletivo, né? Uma galera aí para
como a Ana sempre traz, pô, dentro do Baobá tem bares, tem casa, tem muita coisa, né? Escolas, né? Então, quando a gente escolhe esse nome, a gente está dizendo que é algo que sozinho a gente não dá conta, não. É muito legal que, fazendo um paralelo com a história aí que o Doug contou de uma pessoa que passa com ele, esse lugar de empresários e essas situações que vocês citaram agora são bairros que vocês nunca imaginaram andar, né? Também são espaços que não estavam no roteiro óbvio ali e que é difícil até adaptar, se sentir à vontade. E vocês conseguem imaginar ou vocês fazem esse exercício de saber o que mais vocês querem com esse espaço, o coletivo, né? Vocês dois e todas as pessoas ao redor, vocês já fazem muito mais do que o atendimento, mas tem planos? A gente tem vários sonhos. Acho que uma coisa que a gente até se emocionou esse dia, a gente saiu num Instituto Geral, né? É Instituto Geral, né? Da Vera, Sim. que é uma psicanalista aí da Folha de São Paulo e tal, não sei o quê. E aí a pessoa que dá supervisão para a gente escreveu um artigo, né? Contando sobre o Baobá, assim, sobre as coisas que foi de algo mais específico, porque eu tenho bastante pacientes que são candomblecistas, que são bandistas, né? E aí tem um período de preceito, né? E dentro da minha sala tem uma esteira, né? Que é um momento onde eles não podem, tem que abdicar de muitas coisas, e uma é o conforto, né? E aí eles falam, nossa, é muito bom quando eu posso trazer quem eu sou de verdade para dentro da sala, né? Ele faz a sessão sentado na esteira ali, né? E aí essa pessoa escreveu, né, sobre sobre uma reflexão sobre os orixás, né? Sobre vários outros negócios, e foi tão importante que teve paciente que leu e falou, mano, me identifiquei pra caramba, assim, com esses pensamentos, com as coisas, né, que a gente vai vivendo. E aí é um sonho mesmo, que desde o começo a gente fala assim, eu falo, né, o sonho nosso é que o Baobá se torne um centro de referência de tudo, né, da psicologia, do ser humano, de várias coisas, né. Então, isso é um caminho mesmo, assim, que a gente vem pensando, fora as outras coisas que a gente já vem construindo com o Educa Baobá, que é uma parte da nossa árvore, né? E a gente está começando a entrar em espaços que é interessante para a gente, fundações, né, que são desenvolvidas por empresas privadas, né, lugares que vão chamando, cursos que a gente vai potencializando, né, da galera mesmo da equipe que não sonhava em puxar um curso ou trazer um estudo que está fazendo ali, né? Então, acho que o Educa traz muito isso, né? E os caminhos que a gente vai pensando desse diálogo com as empresas, né? A gente não vê uma mudança ao Baobá sozinho. A gente precisa dialogar com esses espaços aí para, pô, tá, mas eu acho que é tipo quando a gente pensa é, a Lei Maria da Penha, né? Tem uns grupos que é bem interessante, né? A gente dá toda a segurança e respalda essa mulher que sofre violência, mas o que fazer com esse agressor, né? Então, tem alguns grupos que vão fazendo isso. E aí eu acho que o Baobá vai nessa direção, nesse pensamento, né? Tem muita coisa acontecendo, e como é que a gente faz para entrar nesses espaços, e quem está a fim de dialogar, né? Quem está a fim de pensar na branquitude, nessa questão antirracista, nessa questão antimachista e por aí vai, né? Então, acho que tem muitos lugares que a gente vem construindo, e esse é um ponto forte esse ano para o Baobá. Acho que, agora até falando o que a gente vem buscando em 2023 específico, a parte de educação, a parte de estudo e de arte também, cultura, que é algo que salva muito de nós, né? Que a gente que expressa muitos sentimentos de muitas populações que a gente atende também. É uma vontade nossa. E na nossa casa a gente reformou durante a pandemia inteira uma casa que fica perto da Paulista,
era uma casa que estava parada há 7 anos, Sim. Então a gente pegou essa casa em condições mais precárias, conseguiu reformar ali também um tijolinho de cada vez para que ela fosse acessível e que ela pudesse funcionar não só como um consultório, mas com essas outras atividades. E a parte do consultório a gente conseguiu reformar, né, por conta própria, com colaboração de algumas pessoas também, também com vaquinha online e tudo mais. E agora a gente está numa busca de patrocínio para as partes que vão abrigar esses outros eventos. Então a gente tem uma sala de curso e um auditório que a gente tem buscado pessoas que possam contribuir aí com cadeira, som, né, parte de projetor também, para que a gente possa colocar essas atividades em prática, não só no online, mas no presencial, que é uma demanda que a gente tem. A galera busca se encontrar, né, no presencial também. Então, acho que a gente pode falar do sarau, né? Sim, É uma coisa que a gente não anunciou ainda, mas vai falar aqui. A gente está organizando aí para provavelmente abril, maio, um primeiro sarau que vai contar ali com a apresentação da comunidade, dos pacientes que se sentirem confortáveis, né? Tem uma parte dos produtores autônomos também poderem vender, né, suas artes, suas peças no andar de baixo da casa, e atrás, onde a gente está buscando esse patrocínio, acontecer as outras apresentações. Tem apresentação musical também, tem oficina a céu aberto. Então a gente começou esse ano buscando organizar que esse sarau saia em abril, maio, e que seja uma programação fixa mensal. Então até a galera aí já ficar atento nas nossas redes, que a gente conta aí com a participação de todo mundo. Acho isso muito bacana. Ter mais esse espaço lá também, porque muito dessas pessoas, né, e muitos de nós passam por várias solidões, né? Uma solidão ali, uma dificuldade às vezes de encontrar um grupo de troca, de apoio, de construir relações, e eu acho que o sarau também vai ser um outro local para poder ter essas trocas, né? Além da expressão artística, além de aprender outras coisas, mas também poder trocar entre eles, poder se conhecer, a galera poder ter um momento ali de troca e de lazer. Esse ano também a gente está se organizando para que rodas terapêuticas aconteçam, né? A gente, ainda esse semestre, com todas essas temáticas, né, que são infinitas possibilidades, então a gente está buscando isso. E tanto da clínica quanto desses outros eventos é o que o Doug falou, né? A gente também criar material de estudo para poder construir, né, políticas públicas, para que a gente possa pensar em outras ideias, para que outros espaços também possam ter ideias como as nossas, né, e possam talvez às vezes também dar ideia para a gente, né, e a gente ter um campo de troca. Então, tem o sonho aí que o Doug fala muito do nosso simpósio, né? Esse é um sonho que um pouco mais a longo prazo, mas que não sai da nossa cabeça, de ter esse espaço da galera poder falar dos seus trabalhos, produzir trabalhos, né? Ser um campo de estudo também para mestrado e tudo mais. A gente pensa muito nisso também. Nossa, é incrível, muitos planos legais. E várias coisas já encaminhadas também, né? Já para esse ano, para esse semestre e tal. Demais. Minha mãe sempre fala, né? Eu sempre trago isso. A minha mãe sempre fala assim: meu filho, enquanto você pede a Deus, vai fazendo. Então, isso. E aí é engraçado que é um provérbio africano, né? Tem um provérbio africano que diz que enquanto você reza, você precisa ir fazendo também, né? Eu falei, bem interessante. Só pedir não funciona. Só pedir não funciona. Dona Nazaré. Cara, incrível. Eu queria saber só se tem alguma outra história que vocês gostariam de compartilhar, assim. Vocês falaram de várias coisas e momentos marcantes ao longo da construção do que é o Canto Baobá hoje, do que são vocês como pessoas e profissionalmente. Queria saber se tem alguma outra história que vocês acham legal deixar registrado aqui. Acho que foi muito marcante o ano passado, no fim do ano, quando a gente ganha o selo de direitos humanos, né? Da Prefeitura de São Paulo, que acho que é isso, né? Que eu me emociono porque todo dia a gente luta por direito, né? Todo dia. A gente, acho que a gente, quando a Ana fala desse tempo para a gente respirar, tudo, é até difícil a gente desligar um pouco para falar, mano,
agora eu estou descansando, né? Mas eu vejo que todo dia a gente luta ali pelo direito da galera do administrativo, tem um espaço bacana de financeiro, tudo, os nossos parceiros, psicólogos, todo mundo, né? Os pacientes. Então, quando a gente ganha esse selo no fim do ano, né, a gente fala, mano, a gente está no caminho certo, e muita gente falou que a gente era louco, né, que isso que a gente estava fazendo, e aí a gente vai dizendo para a sociedade que o Baobá faz não é filantropia, né? A gente está construindo uma sociedade ali mais justa, e isso não é fácil, né? Como a Ana falou, a gente pensa em várias coisas antes de dormir, mas, sei lá, eu ponho a cabeça no travesseiro, e eu tenho certeza que a Ana também, porque todo dia a gente dorme e fala, mano, hoje a gente fez sim uma coisa diferente, aí a gente mudou alguma pessoa, alguma coisa, alguma conversa, mesmo quando a gente tem essas conversas mais difíceis com as empresas, a gente está falando de direitos, né? Então, eu acho que quando a gente recebe esse selo, né, de direitos humanos da Prefeitura de São Paulo, a gente está indo pelo caminho que a gente acredita, né? Então, e é uma forma de apropriação de território mesmo, né? De dizer, meu, esse lugar, esse espaço, né? Vem buscando cada vez mais, né? Políticas públicas, e a gente não ficar ali esperando que alguém direcione sempre o caminho, né? Precisa de pessoas que possam estar provocando e que possam ser incômodas, né? E acho que, ao mesmo tempo que a gente incomoda, a gente acolhe, né? Então, isso para mim é muito marcante, né? Porque a gente provoca ali as feridas da sociedade, mas a gente acolhe também ali quem está bastante ferido. Isso, o do selo foi um negócio que a gente se emocionou pra caramba, porque, lógico, a gente trabalha muito para que a gente não precisa ser validado o tempo todo, mas um reconhecimento, cara, é um gás que você recebe, sabe? De, cara, tem um selo de direitos humanos. E aí, passa muito na cabeça, sabe? Quando a gente duvida, sabe? E às vezes o questionamento, a dúvida, o colocar a gente para baixo, não vem só de quem é diferente da gente, né? Às vezes vem de dentro das nossas próprias comunidades. E isso machuca pra caramba, porque a gente tá ali reproduzindo preconceito atrás de preconceito. Então, saber que todo dia, eu acho que é todo dia mesmo, tem alguém duvidando da gente, né? Ou achando que a gente não é capaz. Confesso que no fim do ano, quando a gente foi lá receber o troféu, foi um respirozinho. A gente, tipo, caramba, sabe? Deu certo, e quem duvida vai ter que engolir um pouquinho, né? Veio essa sensação, assim, de um alívio. E também a consolidação do que, sabe, do que a gente acredita. Não foi tipo, nossa, eu acho que foi uma das vezes, muita gente duvida da gente, duvida do papel, mas acho que quando a gente recebeu esse troféu, a gente não duvidou de nada, né? Quando a gente recebeu lá o troféuzinho dos direitos humanos, a gente falou, não, cara, tá coerente com o que a gente tá pensando, sabe? Faz sentido, não teve dúvida nenhuma. Foi até um alívio de falar, nossa, sabe, um pouquinho de bons ventos aí, né? Porque é o que eu falei, né? Tendem a diminuir muito, né? Qualquer trabalho que seja social, qualquer trabalho que pense nas pessoas como algo ou filantrópico, ou que está fazendo, sei lá, porque é bonzinho e coisas do tipo, isso não existe. Ninguém escolhe porque é divertido ouvir sofrimento todo dia, né? Ninguém escolhe ser testado ou questionado todo dia, né? Então, ninguém escolhe correr risco todos os dias, né? Que é uma coisa que quando a gente foi pro bairro que a gente está ali perto da Paulista, deu incômodo de vizinho, né? Pessoas chegaram, sabe, acusações de que a gente estava fazendo bagunça, coisa do tipo, trabalhando, né? Então, a bagunça, na verdade, ou coisa errada, às vezes é só a nossa imagem ali que incomoda, né? Os burgueses, né? Então, eu acho que às vezes é importante a gente ter lugares de alívio, assim, que a gente falou do nosso lazer, de viajar, de poder ir num restaurante. Acho que a gente também ser reconhecido, cara, é importante para a gente conseguir seguir, sabe? Porque ninguém aguenta também só levar, sabe, martelada na cabeça.
Ninguém gosta de viver isso, né? A gente quer um mundo justo para que as pessoas tenham qualidade de vida, sabe? Para que elas possam, sabe, não só falar sim para as coisas boas também, poder receber afeto, né? Poder identificar lugares que fazem mal, poder ter subsídio suficiente para poder se afastar, né, do que machuca. Então, é sempre buscando uma qualidade de vida melhor, acesso aos direitos, né, que a gente possa, sabe, ser feliz mesmo, né, ter muitos momentos bons. Então, o selo é importante por isso, cara. Foi um momento muito feliz pra gente, assim. E foi um momento que a gente pensou muito. A gente veio do primeiro, mas já contando que a gente vai ter outros selos, a gente pensando, olha, quem da equipe vai vir, sabe? A gente até combinou no dia que a gente foi que o próximo não vai a gente. A gente quer que outras pessoas também possam ter essa sensação, sabe? Que é muito bom. Nossa, que demais. Um pouco de reconhecimento não dói, né? Eu queria pedir para vocês também alguma indicação de alguma atividade, um conteúdo. É lógico que as próprias atividades do Canto Baobá já são indicações, mas se vocês quiserem citar algum livro, alguma série, qualquer coisa aí que tenha a ver com essa construção de tudo que a gente está conversando aqui. Bom, acho que para mim, de leitura, que é muito conhecido, mas que a gente usa o tempo todo, assim, é Bell Hooks, não tem o que dizer. Foi a primeira coisa que veio Eu na acho que minha cabeça. é uma das principais mulheres que baseia muito do que a gente acredita, assim, né? E que a gente tem que estar indicando para os pacientes, tem que estar consumindo, sempre estar trocando entre a gente, né? Quer citar? Não, a Bell Hooks eu acho que é o norte mais forte mesmo que a gente tem dentro do Baobá, né? Todos os livros. Mas eu acho aquele o feminismo negro, né? É esse o título, eu tô tentando lembrar. É esse aqui, chama da Bell Hooks, o feminismo é para todo mundo, né? E ela fala de muita coisa, de raça, de classe, sobre questões da masculinidade, várias coisas que faz repensar. Esse é um livro transformador, né? Acho que é uma referência, assim. O Tudo Sobre o Amor, que eu usei bastante dela também, que a gente fala que muito do que a gente constrói é pelo afeto, né? E é por a gente também ir pensando o amor de outras formas, sabe? Não só um amor que, esse romântico que se construiu ao longo dos anos, né, dos séculos, e eurocêntrico, mas sabe, um amor que é essa troca de afeto que nem sempre é tão bonito, né? Às vezes ele quebra muros, né? Quebra barreiras e acolhe, né? Então acho que é uma autora que a gente usa bastante, né? Pra gente e pro trabalho. E no dia a dia, assim, foi minha referência, assim, eu acho que o podcast do Mano Brown, a gente fala muito tipo, dele mano também. a mano e os Racionais mesmo. Acho que, tipo, acho que foi algo muito forte, assim, e eu uso muito com meus pacientes, tipo, as letras dos Racionais, e quando eu vi os Racionais dar uma aula na Unicamp, ali, tipo, uma aula aberta, você fala e sai o documentário deles, você fala, mano, é isso, né? Tipo, eles quebraram todos os paradigmas, ninguém ali é doutor, ninguém, tipo, eles falam de um contexto da realidade, né? Então, acho que tem uma coisa bem interessante falar isso, porque hoje acabei numa sessão com uma reflexão, né? Uma vez eu trabalhava em projeto social e a gente levou o pessoal da Ordem dos Advogados para falar de legislação, de lei, né? E aí eles levaram, né, o livro lá com as leis e tudo. E aí um jovem foi muito provocativo e achei interessante para a gente também sair desse lugar de saber, né? E aí o advogado dizendo, não, porque pô, se aconteceu alguma coisa, você fala com a ouvidoria, e aí você vê isso, ou procura a gente, nananã, tal, não sei o quê. E aí o jovem falou assim, mas doutor, o que que eu faço quando a lei está na bota do policial quebrando a porta do meu barraco? E quando ele fala que ele é a lei, né? Então, eu acho que a gente pensando nessas estruturas, né? E aí quando acabou a roda, foi uma reflexão para
até conversei lá com o advogado, falei, eu entendo o seu saber, mas quando dá 6 horas da tarde aqui, ele sabe qual é o saber da violência, né? Então, acho que o Baobá vai ensinando isso os Racionais me fez pensar muito sobre isso da psicologia, né? E é uma referência para mim até hoje, assim, de que muita coisa foi muito bacana, e é muito bacana que eu venho estudando de teoria, isso, aquilo e tal, mas tem uma coisa que é a realidade de uma sociedade, né? A realidade ali do povo preto e, é uma referência, assim. Eu vejo que outros colegas lá, outros amigos vão usando letras, trazendo ideias, né? Então, acho que a Bell Hooks, os Racionais... Eu acho que tem a trilha sonora que desde a primeira vez que a gente se encontrou, a gente e tem esse hábito de escutar junto, e até colocar nas trilhas sonoras do Instagram, que é o Emicida, né? Então, acho que aquela frase a gente usa muito, né? Que permita que eu fale, não a minha cicatriz, é o norte do nosso trabalho, né? Que as pessoas possam falar por ela, pelas identidades dela, por quem elas são, e não só pelas dores, né? As nossas comunidades não são só dor, né? Elas passam por muita dor, mas a gente não tem nossa cicatriz, mas a gente não é só cicatriz, né? A gente não quer ser só chamado para falar de, né, LGBTfobia e racismo, né? A gente quer tem outras áreas de saber, como a gente falou aqui, sabe? Ser um centro aí de produzir conhecimento, né? O nosso grupo de 50 pessoas, ele é diverso, assim. Então, o Emicida fala muito disso, né? Fala muito da gente levantar e andar e ir atrás das coisas que a gente acredita. A gente sempre fala de sonhar, né? A gente senta muito para falar o que você sonha para daqui 1 ano, 5 anos, não sei que coach usa essas coisas, mas a gente, né, usa para a gente lembrar o que a gente quer fazer, como você falou, o que você quer fazer para frente. Então a gente tem esses momentos também de trocar com a galera também, onde você quer chegar, né? O Doug sempre pergunta quando a gente vai trazer uma pessoa nova para a equipe, que onde você quer chegar com a psicologia, né? Então a gente pensa muito no sonhar e motivar a gente a sonhar, porque a gente sabe que até sonhar é tirado, né? Por mais que sonhar não custa nada, mas quando arrancam tudo de você, né? Até sonhar acaba sendo um privilégio. Então a gente lembra o tempo todo de sonhar. Então as indicações giram muito em torno também da arte, porque ela ajudou muito já a gente conseguir se comunicar, e às vezes muitos pacientes só conseguirem se comunicar com algum movimento artístico porque faltam palavras, né, para expressar. Então sempre é uma coisa que acaba ajudando muito, né? É uma forma de libertação. Exatamente. Eu até fui agora dia 10 no show do Emicida, e quando tocou a música aí nessa parte que eu falei, e que eu penso tanto nisso para me conduzir, que nossa, comecei a chorar compulsivamente. Que tocou aquilo da cara, sabe? Lembrar disso, assim. Então tem sido importante, né? Sim. O que mais? Eu acho que é isso, assim, é muita coisa que a gente usa no dia a dia. Eu acho que, tipo, como fala o Vaz, né, o Sérgio Vaz, a leitura, a cultura liberta, né? Então, acho que se a gente ficar só preso a uma teoria, a uma verdade, a gente não se liberta, né? Então, que tem uma lista aí de pessoas que a gente gosta, sim. Né? Então, Sueli Carneiro, né? Angela Davis, que a gente, né, também apoia. Por aí vai. Exatamente. Então, tem uma galera que baseia muito e que dá esperança aí também, que a gente... são pessoas que abriram muitos caminhos também. A gente acaba consumindo muitas pessoas que abriram caminhos ali no passado, mas também, né, outros grupos que trabalham também com as temáticas, né, pessoas que a gente admira aí, Casa 1, né, Rainbow Psicologia. O Perifa aí, falei do Sérgio Vaz, mano, cara sensacional, que conhece ele, sabe que ele faz muita mudança social, não só ali no Grajaú, mas em vários espaços de libertar, levar essa leitura libertadora mesmo, né? Então, é muito foda. Cara, incrível. Geralmente não tem nem metade do número de recomendações que vocês deram aí. Muito bom, muito bom. E aí, eu queria finalizar então perguntando para vocês, se vocês pudessem voltar no passado e conversar com vocês mesmos, que dicas que vocês dariam, ou que conselhos que vocês dariam sobre
essa trajetória toda de trabalho e de vida e de canto baobá? Nossa, essa é de psicologia. Eu ia falar, hoje só faltou o divã agora aqui. Mas eu acho que seria muito importante para a Ana jovem, né, principalmente na adolescência, alguém chegar e falar, cara, você não está errada, sabe? Você não está errada, você não tem culpa de ser a pessoa que você sei lá, você não é uma pessoa ruim, né? Então, eu acho que se eu pudesse voltar no passado, eu daria esse acolhimento para a Ana jovem, sabe? De que, cara, você existe, sabe? Você tem voz, você pode colocar suas vontades para fora, você pode viver a pessoa que você é. E isso me fez muita falta nesse passado, assim, a sensação de solidão, sabe? De achar que você é um erro, que você é um problema, de que sei lá, as coisas nunca vão dar certo para você, nunca vão ser boas para você, sabe? Que o mundo não é para você, foi algo que teria evitado muitas dores, assim, muitos machucados no meio do caminho. Sabe? Acho que teve e aí interessante, um negócio da minha vida que me marcou foi ali na oitava, primeiro ano do ensino médio, né? E aí uma professora de história que olhou para mim e falou assim, o seu futuro é ser traficante, né? E aí hoje e na minha análise eu andei pensando sobre isso, né? E hoje eu vejo que sim, né? Hoje eu trafico outras coisas, né? E é tirar, né, de muitas pessoas aí que esse privilégio, né, de poder levar a pensar, né? Então eu acho que eu diria para esse menino que quando ouviu isso ali, né, de que, mano, potencializa essa raiva de outra forma, sabe? Não se destrói não, sabe? Então acho que foi muitos caminhos que eu passei antes para se encontrar, mas que fez sentido também, né? E aí eu acho que foi bem isso, né? Foi sobreviver no inferno, né? Então acho que valeu a pena abrir as portas do inferno e mostrar esses demônios aí, né? Essas pessoas e hoje sim, né? Como o meu analista falou, é muito bom o que vocês fazem, né? Vocês trabalham, né? E você virou um vida louca mesmo, porque você cuida de muita loucura que a sociedade não tem coragem de assumir, de ver, de estar ali, né? Então, eu falo para esse menino, não tem medo de ser esse vida louca que você vai se tornar, não, sabe? Algumas coisas vai doer, algumas coisas vai machucar, mas você vai entender, porque eu acho que muito hoje do que sou, eu agradeço aos afetos também que eu encontrei no caminho, sabe? Então, quando escuto o Nego Drama, no final é muito foda que ele fala, né? Eu sou Nego Drama, eu sou fruto do Nego Drama. Se hoje você fala do meu carro, da minha roupa, de quem eu sou, né? Eu não tenho problema de um dia voltar para a favela, porque eu sei quem eu sou, né? Então, hoje eu sei quem é aquele menino que ouviu isso, né? Então, por isso que acho que a gente precisa repensar a educação, repensar muitos espaços aí, porque tem muito menino e muita menina e muitos meninos aí que pode fazer uma diferença muito grande quando você faz a pessoa pensar, né, o que é o poder da palavra. E a psicologia é uma palavra, né, várias palavras ali. Né? Então, diria para ele isso, valeu a pena ser vida louca. Sabe? Cara, Doug e Ana, não sei nem como expressar minha admiração pelo trabalho de vocês. Obrigado por ter topado gravar e conversar aqui comigo, pela profundidade da conversa, pelo histórico todo que vocês contaram. Obrigado demais, de verdade. A gente que agradece. Eu acho que o canto, né? A gente falou canto baobá, espaço, né? De acolher, de transformar tantas coisas, mas o canto também é voz, né? Então,
cada espaço que dá a oportunidade da gente poder falar, sabe, de poder se comunicar, é o que a gente agradece muito, fica muito feliz. É muito bacana saber que a gente pode, sabe, compartilhar as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente passou também. Às vezes é até é como se fosse catártico, assim, né, sabe, da gente poder contar. Sim. E é uma forma da gente relembrar também as coisas. Aqui a gente conversando, né, às vezes no dia a dia você está resolvendo problema e pensando em caso e pensando, né, para onde vai, em como sobreviver. E acho que quando a gente senta para conversar com outras pessoas, a gente relembra também, sabe? A gente pode se fortalecer mais uma vez. Então, acho que é um espaço de fortalecimento. Então, fiquei muito feliz quando você chamou, né? Falei, Doug, ó, vamos, termina a sua sessão, vamos lá. Que é um espaço importante para você e, cara, também você tem a nossa admiração. Você é um parceiro também, desde o começo, que também trocou muito com a gente. Tem um pedacinho seu com a gente, né? E que me orgulha muito saber que tem uma parte sua no canto. Sim, até nas paredes. Até nas paredes. Deixou uma marca sua. E também agradeço, Gil. Agradeço mesmo dar esse espaço de voz aí pra gente, né? De poder dialogar, falar, contar um pouco da nossa história e ser de uma forma diferente aí também de como a gente é, né? Então, hoje a gente vai construindo esse lugar não sozinho, né? É com vocês aí. O Baobá eu falo que é uma entidade que é muitas entidades ali protegendo, né? Então, eu até brinco, é um terreiro que tem muita gente ali que guarda, né? Então, é muito bom saber que são essas pessoas aí que vão sendo fruto, né? Vão sendo semente, vão sendo parte dessa árvore. Então, eu agradeço também, né, amiga, pelo convite aí, por todo o carinho, por toda a fé, por toda a troca também, que é uma forma também da gente sempre lembrar, né, das nossas raízes. Demais. Espero que venham muitas outras conversas. Daqui a pouco eu sei que vocês já vão ter um monte de outras histórias para contar. A gente vai um dia no TED, aí eu vou, guarda aí. Eu vou lembrar dessa conversa aqui. Aí fala, não começou aqui no TED não, a gente começou lá com o Gini, lá, falando sobre outras formas, né, de se pensar, né, em mercado. Pode crer. Mas, Gini, então, a galera também, ó, lá no pode procurar a gente como Canto Baobá, né? Não só para terapia, mas para trocar com papo, conversa. Tem muita gente que soma, que dá ideia, que pergunta coisas, que tira dúvidas, né? Pessoas que nem passam com a gente, mas às vezes quer entender um pouquinho mais, né? Quer entender um pouco mais sobre psicologia e todo esse universo. Então, quem quiser também tirar a dúvida, bater papo, a gente sempre gosta de conversar, né? Quando vem estudante de psicologia também conversar, é super gostoso também, da gente poder trocar e também saber até que algumas coisas estão caminhando, né? Na educação, algumas coisas têm mudado, tem muito para fazer, então quem quiser procurar, a gente está lá, responde no direct, no e-mail, na mensagem, o que for. Perfeito. Então é isso, obrigado de novo, Ana e Doug. Um beijão e muito trabalho bom pela frente. Beijão, gente. Obrigada. Tchau. Você ouviu uma edição fonohouse.com.